Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou a Sandra Luz, da Escola do Conhecimento, e estou fazendo uma espécie de série, né? Porque é uma sequência de vídeos relacionados à forma pensamento a partir da minha leitura, né? Do meu estudo do livro Formas Pensamentos, esse livro aqui, da autora Annie Besant, Criações Mentais por Meio da Matéria Fluida, tá? Então, é uma indicação aí de livro. Não sei se vai ser muito fácil de achar, porque esse livro faz muitos anos que eu comprei esse livro. Então, vamos lá. Falando sobre o último conteúdo, eu trouxe para vocês um pouco... Começamos o conteúdo falando sobre forma de pensamento, quem era a Annie Besant, né? Para quem nunca ouviu falar. Então, faz mais de 90 anos que a Annie Besant já não convive nesse planeta, nesse plano físico, né? E a Annie Besant, ela tem uma trajetória na história, né? Juntamente com a Madame Blavatsky, dentro da linha, naquela época eu vou chamar de esotérica, mas é uma linha teosófica, repetindo, dentro da linha teosófica, né, que tem a ver com um pouco de filosofia, para entender a existência. Tem pessoas que hoje vêm, né, às vezes até não gostam muito da ideia da teosofia, por crenças ou qualquer outra coisa, mas a gente tem que abrir o nosso mundo para conhecer as coisas, porque a gente só vai crescer o que é bom, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero, quando a gente tem conhecimento. Fato. No vídeo anterior, eu dei continuidade, né, falando ainda, trazendo um pouco mais sobre a forma de pensamento e trazendo um histórico desde 1912, né, porque naquele período de 1912, a Annie Besant, ela para tudo e ela só retoma seus estudos em 1918. Então, me deu aquela coisa, por que ela parou? Só que, né, eu consegui perceber e vi dentro desse contexto que em 1912 já estava burburinho de uma possibilidade de guerra. Então, 1914 é deflagrada, né, a Primeira Guerra Mundial. E é interessante, se a gente no vídeo anterior, vocês vão perceber, há um paralelo muito de similaridades com 2025. Uma coisa muito interessante que a Annie Besant traz no livro se refere exatamente, já que o contexto, formas, pensamentos do livro tem a ver com a questão do pensamento, né? Ela tem um trecho aqui onde ela fala o seguinte, né? Um dos caminhos mais interessantes do físico, né, do corpo físico para o astral, né, aquilo que a gente não está vendo, é o estudo do pensamento. Aí ela traz um cientista, né, um cientista ocidental, que eu acho que eu falei da outra vez, né, que é o Dr. Hippolyte Baraduc, não sei, gente, né, me perdoem se a pronúncia não estiver correta, mas eu vou chamar Baraduc. Dr. Hipólito, né? Então, de Paris, né? Que eu inventei, eu resolvi investigar um pouquinho mais sobre ele, então encontrei a publicação original dele sobre vibrações, né? Naquele período lá atrás, onde está todo em inglês, né? A primeira versão em francês, mas já existe a versão em inglês, que a gente chama do facsímile do livro. É um livro muito antigo. E eu comecei, e é imenso de grande, né? Sobre toda a pesquisa dele e com as fotografias do que ele fotografou, daquilo que a gente não vê, né? E, gente, eu vou dizer, eu inventei de ver isso ontem, eu comecei a fazer pesquisa à noite, né? E que eu achei que era um conteúdo interessante para trazer, e quando eu olhei já era meia-noite, é exatamente quando eu entro na página das imagens, do que ele fotografou. E tem coisas assim que, eu vou ser sincera, são assustadoras, porque... Por que são assustadoras? É porque a gente não está acostumado, né? E talvez o nosso Deus, ele foi muito sábio em criar esses nossos olhos para que a gente pudesse ver essa realidade que a gente está, né? Porque essa outra realidade, quando a gente sair desse corpo físico, provavelmente é o que a gente vai estar vendo. Então, o que ele fotografa é exatamente o que o olho humano não vê. Mas é muito interessante, por exemplo, numa sala tem um homem, ele fotografa, e tem o que a gente já conhece bastante, muitas partículas em volta dele. E é claro que aqui onde eu estou, onde você está, existem N bolinhas de partículas às nossas voltas, né? Assim como fios, né, de interferências do Wi-Fi, né, da internet,
das ondas, milhares de ondas que estão circulando no ambiente, que a gente não tem como perceber. Muitas vezes uma pessoa mais sensível, ela pode até ter, mas a maioria não vai ter, né? Mas essas ondas, elas influenciam os nossos estados, né, mentais e muitas vezes até o físico também. Por quê? Porque nessas milhares de ondas também tem os pensamentos, as falas, por exemplo, numa família que se discute muito, essas partículas elas vão estar ali flutuando, onde as discussões são constantes. Então, muitas vezes, num ambiente desse, realmente requer um que a gente vai chamar de uma limpeza energética, né? E é uma coisa que hoje já é bem comum, né? A gente sabe que tem até um cristal que você pode ter na casa, já dá uma energizada, né? Um incenso, alecrim. Então, eu estou botando os exemplos mais simples de coisas que vocês podem fazer para harmonizar o ambiente, né? Aromaterapia hoje, eu estou trazendo as coisas mais simples. A aromaterapia também renova aquele espaço. Músicas, bota música, né? Música clássica, vai dar uma renovada. Gente, as frequências das músicas clássicas são incríveis. Chopin, Bach, é incrível. Então, voltando para o doutor Hipólito Baraduc, né? O livro dele foi debatido. Evidentemente seria debatido. Você está falando de coisas que ele fotografa. É um tipo de fotografia diferente da fotografia que joga luz, que emite luz. Ele faz um processo, não sei se é bem invertido, porque eu não entendo muito essa parte, mas ele faz um processo onde não precisa da luz, porque a luz que vai estar é a luz que está em volta de você. E aí ele tem todas essas fotografias, inclusive da mulher dele, né, de crianças e tudo mais. Não aconselho fazer a pesquisa, porque tem coisas que nós não estamos acostumados, tá? Então, às vezes é meio estranho, então a gente não está muito acostumado com aquilo. Eu mesmo, que sou muito dessa linha, né, gosto dessas pesquisas, não me senti muito confortável em ver essa imagem. Eu falo, não diz a ninguém. Mas, mesmo ele sendo debatido, a gente sabe que lá atrás, gente, pelo amor de Deus, isso é incrível, né? Bom, então, a Teosofia, né, e a Anne ficou muito entusiasmada com aquilo, leu aquilo tudo, né, e buscou informações mais sobre isso, que eles chamam de placas fotográficas sensíveis. Vi aqui agora. Por exemplo, aqui ela traz, dentre um dos maiores êxitos do Dr. Baraduc, que publicou um volume a respeito de suas investigações com reproduções de fotos. Ele declara estar investigando as forças sutis pela qual a alma, definida como a inteligência trabalhando entre corpo e espírito, se expressa, tentando registrar seus movimentos com uma agulha, suas vibrações luminosas mais invisíveis, por impressões em placas sensíveis. Então, ele elimina pela eletricidade de não condutores e pelo calor. Podemos ignorar seus experimentos em biometria, medição da vida pelos movimentos, e analisar o que ele não chama de biometria, ele chama de iconografia. Acho interessante o termo que ele usa, né, de iconografia. A iconografia, quando a gente está vendo um processo de iconografia, a gente está vasculhando aquilo tudo que se refere a uma pessoa, a uma cidade, alguma coisa assim, né? E todo o processo iconográfico daquilo, tudo que está numa foto, por exemplo, tudo que está na foto vai remeter a várias coisas, a tempos, essas coisas todas. E aí ele chama o que ele faz, uma fotografia da alma, da aura. E ali ele chama de iconografia, porque ali vai mostrar, sinalizar o que o corpo está, como o corpo está reagindo. Então ele chama de uma inteligência, né? Ele chama isso de essas ondas invisíveis, ela transmite, são as formas sutis da alma, definidas como inteligência entre corpo e espírito. Está tudo ali. E aí é que está aquela história, quando é muito sentimento de amargura que a pessoa tem, ela vai criando em volta dela, né? A gente tem outros livros, depois eu passo para vocês nos livros mais atuais que também falam sobre isso, né? Em volta dela um campo escuro. Isso a gente já sabe, né?
A raiva, né, cria um campo em volta de você. E se esse campo se conecta a um outro campo de outra pessoa, e muitas vezes a pessoa está bem ali, vem o outro que está com essa aura, né, transtornada, e uma fala dela, ela derruba o outro também. As plantas, às vezes, até sofrem também. Então, gente, não tem como dizer que, ai, isso é loucura. Alguém vai achar que sim, mas eu realmente gosto de transitar e conhecer um pouco as coisas. Se são verdade ou não, tem algum fundo de verdade. Então, Dr. Barak obteve várias impressões pensando bem em um objeto, com o efeito produzido pela forma pensamento, aparecendo uma placa sensível. Dessa forma, ele tentou projetar um retrato. Por exemplo, aqui ele traz um retrato de uma senhora, né, e conseguiu produzir o pensamento dela no momento que ela já estava bem conhecinha, já estava naquele ponto assim, antes de falecer, o que é que aparecia, e depois que ela faleceu, como é que ficou, o que apareceu. Por isso que eu digo, as imagens muitas vezes são fortes, acho que estão no livro. Eu vou trazer para vocês as imagens mais leves. Então, muito legal, como a Anne traz aqui, e que eu também vi, é a oração, gente. A oração é incrível. A oração é vista produzindo formas como a fronte de uma samambaia, outra como a chuva ascendente. E se essa expressão fosse possível, uma massa alongada e ondulada projetada por 3 pessoas expressando sentimento de harmonia e afeto. É um menino triste afagando um passarinho morto, cercado por um fluxo de fios entrelaçados, curvados, de perturbação emocional. Um vórtice forte se forma por um sentimento de tristeza profunda. Então, aqui, ao analisarmos essa série muito interessante e sugestiva, fica claro que essas representações não se obtém a imagem do pensamento, mas sim o efeito provocado na matéria etérea por suas vibrações. E é preciso ver o pensamento com clarividência para entender os resultados produzidos. De fato, as ilustrações são instrutivas, as que não mostram diretamente como para as imagens que aparecem. Então, aqui o que ela traz aqui, que é interessante, pode ser útil para gerações futuras. Então, eu peguei isso aqui de 100 anos atrás, então as gerações futuras têm um pouquinho de conhecimento sobre isso, né? Ela fala sobre novos livros que estavam sendo lançados naquela época, como o livro Man, Visible and Invisible, Homem Visível e Invisível, que era um assunto que era da Aura, que também era uma pesquisa do Dr. C.W. Whitbeat, C.W. E ela fala que é interessante, que ela quer trazer um pouco isso, né, para que a gente possa, pelo menos, ter uma noção de que a gente é muito mais do que matéria.